Então vamos lá, vou dar o play aqui, capítulo 6. Ezequiel, capítulo 6. O Senhor Deus falou comigo assim: Homem mortal, olhe para as montanhas de Israel e dê a elas a minha mensagem. Diga que ouçam a palavra do Senhor Deus, que ouçam aquilo que estou dizendo às montanhas, às colinas, aos desfiladeiros e aos vales. Eu, o Senhor Deus, mandarei uma espada para destruir os lugares onde o povo adora ídolos. Os altares de sacrifícios e os altares onde se queima incenso serão derrubados e arrasados. Todas as pessoas dali serão mortas na frente dos seus ídolos. Espalharei os cadáveres do povo de Israel. Espalharei os ossos deles em volta dos altares. Todas as cidades de Israel serão arrasadas e os lugares onde se adoram ídolos serão destruídos. Assim, todos os seus altares e os seus ídolos serão quebrados. Os seus altares de incenso serão arrebentados e tudo o que fizerem desaparecerá. Pessoas serão mortas por toda parte, e os que ficarem vivos reconhecerão que eu sou o Senhor. No entanto, deixarei que alguns escapem da matança e sejam espalhados entre as nações para onde forem levados como prisioneiros. Ali eles lembrarão de mim e saberão que eu os castiguei e os envergonhei, porque o seu coração infiel me abandonou. E em vez de me adorarem, eles preferiram adorar ídolos. E eles odiarão a si mesmos por causa das suas maldades e das coisas nojentas que fizeram. Saberão que eu sou o Senhor e que as minhas ameaças não foram feitas à toa. O Senhor Deus disse: Ezequiel, torça as mãos, bata os pés e grite de tristeza por causa de todas as coisas más e nojentas que os israelitas fizeram. Eles morrerão na guerra, de fome e de doença. Os que estiverem longe ficarão doentes e morrerão. Os que estiverem perto serão mortos na guerra. Os que restarem morrerão de fome. Eles sentirão toda a força da minha ira. Corpos de mortos serão espalhados entre os ídolos e em volta dos altares. Esses corpos serão espalhados nos lugares onde o povo queimou sacrifícios aos seus ídolos, isto é, em todos os lugares altos, no alto de todas as montanhas, debaixo de todas as árvores verdes e de todos os grandes carvalhos. Então todos saberão que eu sou o Senhor. Levantarei a mão e destruirei o país deles, desde o deserto no sul até a cidade de Ribla no norte. Eu farei com que a sua terra fique abandonada e não terei pena de nenhum lugar onde os israelitas vivem. Então todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor.
Bom dia, gente. Maria, você vai comentar, Pronto, né? Então, tá bom. assim, agora vamos falar um pouco sobre o que foi falado aqui, né? Que Deus falou com Ezequiel, né? Agora no capítulo 6. E a gente vê que foi uma mensagem forte e impactante, né? Que estava falando mais sobre a idolatria e a apostasia de Israel, né? Que levou um julgamento iminente por parte de Deus, né? Ezequiel, inspirado pelo Espírito Santo, ele utiliza imagens vividas e linguagens fortes, né, para alertar o povo sobre as consequências da sua, infidelidade com o que estava acontecendo naquela época, né? E Deus instruiu Ezequiel, naquela época, a voltar o seu rosto contra as montanhas e falar contra as ravinas e vales de Israel. Ele aponta os lugares altos e as árvores frondosas que haviam se tornado lugares de adoração a deuses falsos. E Deus promete destruir esses locais e aqueles que os construíram com parte de julgamento que está por vir. Então, mesmo o meio a destruição e juízo, Deus oferece uma promessa de misericórdia e salvação para aqueles que se arrependerem e voltar para Ele. E hoje a gente vê muito disso, né? Das pessoas adorar outros deuses, outras coisas, né? E literalmente não conhecer Jesus, não se apegar ao Senhor, não está muito distante do que Ezequiel, naquela época, com o povo de Israel estava vivendo, né? Hoje está um pouco bem parecida essa questão de adorar outros deuses, outras coisas, né? Vivenciar outras coisas da sua vida do que mesmo estar ali adorando ao Senhor, estar ali buscando ao Senhor, né? Hoje a gente vê, apesar que está aumentando muito essas pessoas, aumentando muito a população, eu vejo que hoje tem muita, há 10 anos atrás tinha muito menos pessoas que conhecia Jesus, né? Hoje tem muito, as redes sociais estão alcançando muitas pessoas, como também tem muitos ainda que está faltando ter esse encontro especial com o Pai, né? Que aí ele fala que independente de qualquer coisa, Deus está ali para, né? Para Deus oferece a promessa, a misericórdia e a salvação, né? Para aqueles que se arrependerem e voltar para Ele. E a mensagem aqui de Ezequiel é um lembrete poderoso que Deus é santo, que Deus é justo, que a idolatria e a infidelidade têm consequências graves, né? Porque não adianta achar que tudo é fácil. Tem muitas pessoas que hoje conhecem ao Senhor, que estão desviando para outras religiões, adorando outros deuses, né? E tudo tem consequências, sabe? Tudo tem consequências, as consequências são graves. Mas ele também faz um lembrete de que que Deus é amoroso, que Deus é misericordioso, que nós podemos encontrar perdão, que nós podemos encontrar restauração em sua graça. E o Senhor, ele mostra cada tristeza com essa atitude do seu povo. Ele foi traído, ele foi trocado, e mesmo depois de demonstrar tanto amor e cuidado com eles, né? Precisamos ter cuidado de não colocar substituto no lugar do nosso Deus, né? Que o Senhor, ele seja em primeiro lugar em nossas vidas, que Deus, ele seja o centro de tudo em nossas vidas, né? Que Deus, ele tem que vir em primeiro, até mesmo de tudo, dos nossos filhos, dos nossos pais, enfim, Deus tem que ser o centro, ele tem que ser em primeiro lugar em tudo, né? Nessa questão também de ter esse tempo com o Senhor, ter esse tempo de devocional, buscar ter o Senhor como centro da sua vida, que ele seja o centro, que ele seja tudo ali na sua vida, que ele é tudo sobre nossas vidas, né? E aí ele fala, né, que precisamos ter o cuidado de não colocar o substituto no lugar do nosso Deus. Ele é maravilhoso, Deus é fantástico, né? O nosso amor e devoção deve ser consagrada apenas a Ele. A idolatria tem muitas consequências, e são consequências desastrosas, né? Porque ele afasta para longe a bênção de Deus.
Então, essa questão de idolatrar, de ser idolatra. Até mesmo, a gente vê muito, né? Tem muitos que nem. A questão de religião também. Tem uns que idolatra pessoas, né? Que vê pessoas acima de tudo, que. Ah, esses famosinhos aí, esses ídolos aí, esses coaches da vida, enfim, que idolatra de uma proporção tão grande que, que, que não sabe filtrar as coisas, que sabe, assim, é fora do normal. É, 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 eu acho que as pessoas que idolatram tanto são falta da sua identidade firmada realmente em Deus. E tem muitos que não conhecem ainda. E é ter o Senhor como centro de tudo, sabe? E saber filtrar coisas. E ter o Senhor ali como centro, saber que Deus, ele é o centro da sua vida. E aí ele fala, né, que isso afasta muito, muito para longe, muitas bênçãos de Deus. Às vezes até mesmo Deus tá querendo te entregar uma bênção, mas a tua idolatria, a tua missão de estar ali, da tua busca ser menos, de querer terceirizar isso nas mãos de outras pessoas, essa busca por Deus, que tu não vai conhecer o Senhor realmente, né? Porque o que a gente está vendo aqui, nesses momentos de devocional, que a gente está conhecendo o Senhor profundo, porque a gente está buscando, a gente está lendo a Bíblia, a gente tá orando, a gente está, sabe, a gente está buscando realmente ter esse tempo de intimidade com Deus, a gente está pedindo literalmente o Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, né? E isso é uma coisa que vai mudando aos poucos, é de dentro para fora, né? E que a gente possa ter essa missão de viver uma vida espiritual, né? Viver uma vida em espírito e não deixar a carne sobressair do que Deus tem falado conosco. E aí ele fala, né, que isso atrai muitas dores, gera um grande desequilíbrio, que depois você não sabe quem é você, sabe, gera uma coisa tão gigantesca que você até mesmo não sabe, a minha identidade é firmada em quem, você não sabe nem quem é você, sabe, você acaba que não sabe mais quem é você, quem sou eu, e aí? Como é que eu, sabe, aí gera depressão, gera medo, ansiedade, porque você acaba perdendo a sua identidade, você não se conhece, sabe, você não se conhece, você não conhece a Cristo, porque nós falamos a imagem e semelhança dele. E aí ele fala também, né, que na realidade que quando nós lemos o livro de Ezequiel, nós somos levados a compreender a profundidade do pecado de Israel e a natureza do julgamento divino. Ezequiel, ele foi um profeta escolhido por Deus, ele recebeu a mensagem diretamente do Senhor. Quando ele fala, volte o rosto contra as montanhas de Israel. Essa posição contra indica um movimento em direção a algo, mas não um movimento pacífico. Na verdade, a frase colocar o rosto em direção foi usada em outras passagens bíblicas para indicar e determinar o propósito, até mesmo a hostilidade. Ezequiel usou essa mesma expressão em 14 ocasiões diferentes. Em cada uma delas simbolizava uma intenção hostil. O instrumento do julgamento de Deus estava sendo apontado para alvo pretendido. A causa desse julgamento foi a idolatria do povo de Israel. Eles haviam abandonado o Senhor e adorado ídolos e seguido seus próprios desejos carnais. Então é aqui que a gente tem que entender que Deus é o centro, que nós temos que viver uma vida em espírito e não deixar que a carne sobressaia, né? Não deixar que a nossa carne venha sobressair o espírito, mas o espírito vem estar acima de tudo. Mas Deus, em sua justiça, ele não poderia deixar esse pecado impune. Ezequiel, ele foi ordenado a profetizar sobre o julgamento que estava por vir. Ele foi instruído a descrever a devastação do que caíram sobre o povo. Os altares e os santuários seriam destruídos e a terra ficaria desolada. Né? Aí também ele fala que essa mensagem ela pode parecer pesada, ela pode parecer também um pouco apreensiva. Quando você vê assim, você acha um pouco apreensiva, né? Mas é importante que a gente lembrar que Deus é um Deus de amor, de misericórdia. Ele deseja que o seu povo, né, que nós podemos nos arrepender e voltar a Ele, mesmo ao meio do julgamento. Há esperança
de que o povo de Israel possa se voltar para o Senhor e ser restaurado. Que nós possamos ser sábios e que não caímos nas armadilhas da idolatria. Que possamos nos voltar para o Senhor, que nós possamos andar em seus caminhos, a fim de evitar a justiça de vida. E a mensagem de Ezequiel, hoje, que a gente está lendo agora, possa nos lembrar da importância de honrar a Deus em tudo que fazemos, em tudo, que nós possamos honrar o Senhor em tudo. E aqui no capítulo 3, no versículo 3 ao versículo 7, o profeta é instruído a falar contra as ravinas e os vales de Israel, né? Cujo significado é profundamente enraizado nas práticas religiosas. Essas práticas elas haviam se filtrado em Israel na época, que deveria apenas adorar ao céu, a Deus, em seu templo em Jerusalém. Então, foi enraizados essas práticas, né? E a gente lendo a Bíblia, a gente vendo o que está na Bíblia, não tá muito diferente do que a gente está vivendo hoje, né? Entretanto, a nação havia erguido santuários para falsos deuses por toda a terra, e isso desencadeou a ira de Deus. Os altares e santuários seriam destruídos e a terra seria deixada desolada. A espada de Deus não pouparia os altos de Israel. Lugares geralmente localizados em colinas ou montanhas, onde supostamente os adoradores se aproximavam dos seus deuses. Mas, na verdade, esses lugares eram apenas o meio de afastar-se do Deus verdadeiro. Deus havia ordenado que Israel destruísse os lugares altos, mas eles mantiveram durante um tempo. Deus permitiu o uso desses lugares temporariamente, mas após a construção do templo em Jerusalém, a adoração em lugares altos foi novamente desencorajada. No entanto, os lugares altos estavam novamente florescendo em Judá na época de Ezequiel, e era usado para sacrificar animais e falsos deuses e oferecer incensos a ídolos. E ainda ele frisa mais, né, sobre o julgamento divino, né, que seria rápido e certo, tanto os lugares falsos de adoração quanto aqueles que os construíram e adoraram nele, e seria destruído. Deus interviria para que os altares de ídolos, altares de incenso, fossem todos eliminados. As pessoas que os construíram seriam mortas, e os seus corpos seriam deixados ao lado dos seus ídolos e altares esmagados. Deus estava claramente dizendo que a perniciosa idolatria de Israel era um câncer que precisava ser erradicado. A nação precisava se voltar para ele. A nação precisava adorar o Senhor verdadeiramente. Ezequiel estava enfatizando a infidelidade e a apostasia, né, do povo. As palavras do Senhor eram claras. Eles saberão que eu sou o Senhor. Que possamos aprender com a mensagem de Ezequiel é buscar sempre honrar, adorar o Deus verdadeiro. Que possamos permanecer firmes na fé e não sermos levados pelos falsos deuses do mundo. Agora ele fala, vamos falar um pouco agora do versículo 8 ao versículo 10. Né? No meio do julgamento divino que se abateu sobre Israel, Deus fez uma promessa de misericórdia. Ele prometeu poupar alguns para que a aliança feita com Israel não fosse totalmente quebrada. Nem todos os israelitas seriam destruídos, pois alguns escapariam da espada quando Israel fosse disperso entre as nações. A derrota iminente de Judá pela Babilônia não sinalizou o fim da promessa da aliança de Deus de Israel. Deus ele não estava se afastando da sua promessa. Haveria aqueles que se lembrariam de Deus, mesmo em meio ao exílio. Ele se lembraria do seu caráter, de como ele é, né, de como ele ficou entristecido por causa da idolatria do povo. É aquela coisa, né? Uns conheciam a Deus, uns buscavam, e outros conheciam a Deus, lembravam de Deus no momento da dor. Né? As palavras dos seus corações, adultério, referem-se ao envolvimento dos israelitas na adoração de ídolos. O ato de infidelidade
tão terrível quanto a infidelidade de um cônjuge em adultério. É muito séria essa questão de idolatria, viu? Eles também se lembrariam da fidelidade de Deus e as suas promessas, especialmente aqueles que ele prometeu punir a desobediência. Os exilados se adorariam por causa de todas as suas práticas detestáveis. As tristes consequências do pecado produziam um arrependimento tardio, mas necessário. Ao conhecer o seu pecado e a justiça do seu julgamento, eles foram novamente trazidos de volta a Deus. Eles saberão que eu sou o Senhor. O seu conhecimento pessoal de Deus resultaria da calamidade do exílio. Deus não trouxe o cativeiro sobre Israel em vão. Né? Ele teve o propósito de trazer, né, o cativeiro. Mesmo em meio ao julgamento, né, havia uma promessa da misericórdia. Aqueles que se lembrariam dele e se arrependeria e seria poupado. E aí a gente vai ler agora lá do capítulo 11 ao capítulo 12, que ele fala da zombaria divina e a tristeza do tarde do povo de Israel. Né? No capítulo, Deus instruiu Ezequiel a bater as palmas uma na outra, bater os pés e gritar, ai! Bater palma era um sinal de regozo. E nesse caso, provavelmente era um símbolo de escárnio, como vemos em outros textos bíblicos. Ezequiel, ele deveria demonstrar esse comportamento zombeteiro por causa de todas as práticas perversas e detestáveis da casa de Israel. O julgamento já havia sido decretado pelo quarto sinal do profeta, com a destruição pela espada, a fome e a praga. Aqueles em Jerusalém que escaparam de uma calamidade só encontraria outra esperando para derrubá-lo. O pecado tem consequências graves, e a casa de Israel havia sido desviada do caminho do Senhor. A destruição que se aproximava era resultado de suas próprias escolhas e ações. Que possamos, né, aprender com essa mensagem, que buscar sempre nos mantermos firmes na fé e na obediência aos mandamentos do Senhor. Agora a gente vai ler do 13 ao 14, né? E ele fala, e saberão que eu sou o Senhor, quando o seu povo estiver atirado, morto entre os seus ídolos ao redor dos seus altares, e todo o monte alto e todo o topo das montanhas, debaixo da árvore frondosa de todo o carvalho viçoso, em todos os lugares nos quais eles ofereciam incensos aromáticos a todos os seus ídolos. Então, aqui no 14, estenderei o meu braço contra eles e tornarei a terra uma imensidão desolada, desde o deserto até a Tíbala, onde quer que estiveres vivendo, então saberão que eu sou o Senhor. E aí ele fala aqui, né, na imagem descrita no versículo de 1 a 7, vai ser repetida aqui, né, quando Deus ele prometeu que mataria o povo entre os seus altares e todas as colinas altas, sobre todas as árvores frondosas e carvalhos frondosos. Esses lugares altos frequentemente tinham árvores exuberantes, né, representando crescimento. Esse crescimento poderia ser possivelmente da fertilidade. O carvalho, na verdade, o temeríbido, era como uma palestina e pode ter sido encontrado em mudança no vale de Elá, onde Davi matou Golias. Deus havia dado a Israel uma terra fértil, com árvores espalhadas e carvalhos frondosos, mas o povo corrompeu o dom divino, usando esses locais como lugares para oferecer incensos perfumados aos seus ídolos. Portanto, Deus reduziria a terra de Israel, os escombros, um deserto desenrolado, do deserto até a Tíbala ou a Ribla, dependendo da leitura do manuscrito se Tíbala estiver correta. Ezequiel estava se referindo a toda a terra, desde o deserto do sul até a Díbala, no norte. Mas se Ribla estiver correta, isso indica uma cidade de rio oriente da Síria. De qualquer forma, a mensagem de julgamento era clara. Pela terceira vez nesse capítulo, Ezequiel afirma como resultado do julgamento de Israel saberia que ele é o Senhor,
reconhecendo a sua autoridade suprema. E o que a gente aprende, né? O que nos motiva com essa oração de Ezequiel no capítulo 6? Né? Fala muito sobre a questão do arrependimento, da renovação espiritual. Né? Hoje a gente lendo aqui sobre idolatria, sobre apostasia do povo de Israel, nós somos lembrados da nossa própria tendência de nos afastarmos de Deus. Nós podemos orar para que o Espírito Santo nos ajude a intensificar, a se arrepender dos nossos próprios pecados. Como podemos buscar a renovação e essa restauração espiritual em nossas vidas. Uma coisa que nós aprendemos muito com o Ezequiel do capítulo 6. E outra coisa também que a gente aprende muito nesse versículo é a proteção e a preservação. Deus, ele prometeu poupar alguns dos seus julgamentos em Israel. E o que nós aprendemos aqui? Que nós podemos orar para aqueles que também para que ele também nos proteja e preserve em tempos de dificuldades e provação. Podemos confiar na sua fidelidade, pedir a sua ajuda, pedir a sua intervenção em nossas vidas. E terceiro, nós aprendemos o reconhecimento da soberania de Deus, né? Aqui o tema central, Ezequiel 6, ele fala que o reconhecimento da soberania de Deus. Nós podemos orar para os nossos corações, para que os nossos corações sejam abertos para a autoridade suprema de Deus e que possamos viver em nossas vidas de acordo com os seus caminhos. Podemos pedir que Ele nos ajude a reconhecer e adorar somente a Ele, né? E que nós possamos viver uma vida em espírito, que nós possamos evitar a tentação de colocar outras coisas acima dele, que foi aquilo que eu falei bem no comecinho. Deus, ele tem que ser o primeiro, ele tem que ser o centro de tudo. É isso que a gente tem que ter em nossa mente. E não, eu sei que às vezes a correria, às vezes tem muitos pais que idolatram mesmo até seus próprios filhos, às vezes, sabe? Deus, ele tem que ser em primeiro lugar, acima de tudo. Ele tem que ser o centro. Ele tem que ser tudo nas nossas vidas. E é isso, gente. Ter esse reconhecimento da soberania de Deus, pedir a gente ver essa proteção e essa preservação, esse arrependimento, essa renovação espiritual. São as mensagens que ficaram literalmente desse versículo, que nós possamos literalmente colocar em prática, né? Apesar que o livro de Ezequiel é um livro, eu acho que para mim é um dos livros que eu mais gosto da Bíblia, mas é um livro bem desafiador, mas é um livro que quando ele fala assim de tudo que está acontecendo, eu já começo lembrando, eu já começo colocando na minha mente como é que seria aquilo, como é que, sabe, assim, eu gosto muito dessa história contada do que só essa história falada. E é bem legal o livro de Ezequiel, e a gente tem muito que aprender dentro desse livro, que agora que a gente está no capítulo 6, né, que nós possamos colocar literalmente em prática cada palavra que Deus tem falado conosco aqui, que nós possamos ter Deus em tudo sobre nossas vidas, que nós possamos ser filhos e filhas amadas do Senhor, e que nós possamos lembrar sempre que Deus está conosco, que Ele está do nosso lado, que não importa o que os outros falam, deixem de falar, nós temos um Deus e Ele é o centro, Ele é tudo sobre nossas vidas. Que nós possamos lembrar Amém. a importância de honrar a Deus em tudo que fazemos. Nós temos que honrar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. E Alguém quer falar alguma coisa? boa Pode ficar à palavra, né? vontade. Eu só quero complementar, assim, confirmando o que você falou, né? Que o livro de Ezequiel é muito lindo e que mesmo ele sendo uma profecia lá do Velho Testamento, continua valendo, porque a palavra, ela é sincrônica e diacrônica, né? Ela fala no passado e fala no presente. Que a nossa, como você estava falando, né? Para nós nunca esquecermos da dedicação, né? Sermos dedicados à santidade de Deus em nossas vidas. E hoje nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. E quando a gente estiver lendo o livro, né? Eu tenho lido, para mim tem sido uma bênção. Eu também tenho trazido para a minha vida pessoal.
se eu estou de acordo com a vontade dele, como que eu estou, para a gente não banalizar a palavra de Deus, né, adulterando. É como você falou, Maria. Muitas pessoas idolatram pastores, preletores, eloquentes, que a gente vê aí na internet, muitas coisas. E mesmo nas igrejas também. Idolatra seu emprego, então coloca coisas assim, terrena, como prioridade. E não é para fazer isso. A gente, tudo que nós temos abaixo do sol, são as conquistas que Deus nos dá capacidade para a gente alcançar. E a nossa maior dedicação e adoração tem que ser a Ele, né? Ali era um povo muito horrendo, um povo perverso, um povo que enojava o nome de Deus. E Deus, ele é um Deus de justiça. Ele é amor, mas ele também é justiça. A gente não pode nunca esquecer isso. E eu fiquei meditando esses dias e, que nem a Maiara, né? Ela estava lendo, a gente é acostumado a ler o Novo Testamento e fica naquele amor, mas no Novo Testamento também tem muitas palavras que o Senhor nos corrige. Não vamos ficar assustada com nada que ser falado nesses livros de profecia, que daqui para frente agora, o livro de Ezequiel vai falar muito mais coisa, né? Assim, muito mais símbolo, muito mais sobre as perversidades do povo. E é uma continuação do livro de Jeremias. Deus cumpriu na vida de Jeremias e tudo que Deus falou com Ezequiel se cumpriu. E isso traz à nossa memória que o que Deus promete, Ele cumpre, seja no amor e seja na justiça. E isso é para todos nós da terra, todos, tanto o justo quanto o injusto. E que Ele é fiel com o que Ele cumpre. Então, por isso que quando a Maria enfatizou bem aí da santidade, da soberania de Deus, e que Deus escolheu alguns, né? Porque também Deus, ele observa quem é aquele que verdadeiramente não abre mão da santidade de Deus na vida dele. Então, não vamos abrir mão daquilo que nós temos como Senhor da nossa vida. A gente tem nossos sonhos, nossos projetos, tudo isso nós devemos ter. Mas nós não podemos perder o foco maior, que é o Senhor na nossa vida. Não deixar que as mazelas da vida e nem as mazelas de ninguém venha nos tirar do centro daquilo que Deus quis para nós. Daquilo que Deus quis e daquilo que Deus quer e daquilo que Deus vai fazer. Ficarmos firmes, como Ezequiel ficou firme até o final. E o nome do Senhor foi glorificado. E aquela terra foi assolada. E os poucos que ficaram firmes com Deus, o Senhor cumpriu a promessa. É um livro glorioso, é uma mensagem majestosa. E que nós possamos, através do senhorio de Cristo Jesus, com esse ensinamento da palavra, a gente colocar toda a nossa vida, todo o nosso sonho, nossos projetos. É como minha professora falava na faculdade, né? Você é o protagonista da sua vida. Deixa Deus ser o protagonista da sua vida, do seu sonho, dos seus projetos. Porque com certeza nós vamos ser, irmãs, vitoriosas e vamos estar dentro do patamar do que Deus quer para nós. Foi isso que eu entendi, né? E só para acrescentar, Maria, e que Deus seja louvado na nossa vida. Amém? Que tudo seja tudo para glorificar o nome de Jesus. Isso, tudo para glorificar Ele. Amém. Cleide, termina com a oração, por favor. Amém. Querido Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar, Jesus, porque o Senhor tem sido tão maravilhoso, tão bom. Obrigada, meu Deus. Porque quando nós fazemos um propósito no nosso coração, o Senhor logo já prepara caminhos maravilhosos e majestosos, Pai. Obrigada, Deus, por este grupo, obrigada por essas vidas aqui, pela vida da Maria, da Flávia, da Maiara, da Cris, Senhor, que tem sido canal de bênção através dessas leituras, dessas explanações da sua palavra. Graças te dou, Deus, porque o Senhor tem sido um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus que tem, Senhor, chamado a nossa atenção para buscarmos, Senhor, a tua face, na tua palavra, Senhor, na tua presença, Deus.
E eu quero te pedir, Senhor, que no nome de Jesus Cristo, o Senhor é o mesmo Deus que falou ali no passado, o Senhor é o mesmo Deus que fala hoje, o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo. E como tu falaste com Ezequiel, levantando ele, o chamando para se levantar e se colocar de pé na tua presença, porque o Senhor iria usá-lo. Eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor faça assim nas nossas vidas, que o Senhor venha nos usar no meio da nossa família, dos nossos amigos de trabalho, no meio dos nossos vizinhos, com nossos irmãos na igreja. Nos dá, Senhor, sabedoria, capacidade, Deus, inteligência do Senhor, Pai. Clareza, Senhor, da tua palavra, para que nós possamos falar com veemência dentro daquilo que o Senhor quer, Pai. Que nós venhamos a cada dia nos encorajar, para que o teu nome seja glorificado, para que o nome do teu Filho Jesus Cristo venha a ser falado, Senhor, aos quatro cantos do mundo. Pai, em nome de Jesus Cristo, que as tuas mãos de bênção, de poder, Senhor, venha ser sobre a minha casa, sobre a casa da Maiara, da Maria, da Flávia, da Cris, do Fábio, da Helena, do seu Antônio, Senhor, das outras pessoas que estão aqui. Pai, cuida, meu Deus, de cada família aqui representada neste grupo. E que aqueles, meu Deus, que estão distantes, Senhor, por algum motivo, Deus, eu não sei qual, se for desânimos, o Senhor é poderoso para ir de encontro com estas vidas, Senhor, e os levantar, e que o teu Espírito Santo, que é aquele que convence, possa ir de encontro com eles, Deus, para que eles possam estar juntamente também conosco, para ouvirmos, para aprendermos da tua santa e gloriosa palavra, para que nós possamos estar também, Senhor, juntos orando e um ajudando ao outro. Ó Deus, eu quero te pedir, meu Pai, que no nome santo de Jesus Cristo, que nós possamos, Deus, honrar aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai, que é o Espírito Santo do teu Filho em nós, Pai. Cuida, Senhor, para que nós venhamos ser zelosos, para que nós venhamos cuidar, Senhor, para que nós venhamos honrar a tua santidade em nossas vidas, porque sem ela, Senhor, nós não te veremos, Deus. Nos ajuda, Senhor, no decorrer destes dias tão mal que nós temos vivido, mas que o Senhor, Pai, possa alcançar as nossas vidas, usar cada irmã aqui naquilo que o Senhor tem chamado, Deus, que cada uma aqui, que cada irmão aqui também sinta o teu chamado, Senhor, que seja qual for o chamado, que ele possa se sentir encorajado, Senhor, fortalecido e renovado pelo poder da tua palavra, pelo poder das orações. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço nessa manhã, Deus, neste dia 23 de junho de 2023, que o Senhor nos visite, visite a nossa casa, nossos esposos, nossos filhos, e que as tuas mãos de bondade, de benevolência, Senhor, sede conosco, que nós consagramos este dia a ti, Senhor, como um dia de alegria, de paz, de temor, Senhor, de gratidão, Deus, por todos os benefícios que o Senhor tem feito para conosco. Obrigada pela vida, obrigada, Senhor, pela saúde, obrigada por esse momento, obrigada por essa palavra maravilhosa. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos ama. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem nos conduzido nesta terra, Senhor. Nos dê força, meu Deus. E se há nos nossos corações alguma sementinha, Deus, de idolatria, que caia por terra no nome santo de Jesus, que os nossos sonhos terrenos não venham atrapalhar, Senhor, aquilo que o Senhor tem reservado e preparado para nós no espiritual. Porque, Deus, as conquistas material, elas são, Senhor, a consequência do espiritual. Prospera, Senhor, a nossa vida espiritual, prospera a vida de cada irmão aqui, através da leitura da tua palavra, através, Senhor, da oração, através do jejum, da consagração, da dedicação, Senhor, da primazia, Senhor, de colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Pai amado e Pai querido, eu te peço neste dia de hoje, Senhor, que as tuas bênçãos alcancem cada família aqui representada, cada parente, cada lar, cada filho, cada emprego, Senhor.
Cuida, meu Deus, para que o teu nome continue sendo glorificado e exaltado pelas nossas bocas, Pai, aonde nós formos e aonde nós estivermos. É o que eu te rogo, te peço, Deus, agradecida, com o perdão dos meus pecados, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, meninas. Cleide, que Deus possa Amém. nos abençoar.